Olá amigo, olá amiga, mais uma vez estamos aqui, vamos abrir a Palavra de Deus hoje. Eu me chamo Juliano e vou estar compartilhando aqui a mensagem de hoje sobre a tentação de Jesus, a tentação no deserto, que está lá em São Mateus capítulo 4, Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar o nosso estudo, Para nosso Deus e Pai, obrigado Senhor por estarmos aqui reunidos, E para falar esta mensagem especial a pessoa que estará ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, o pregador, o teu servo que vai falar a tua mensagem, e também as pessoas que vão receber essa mensagem, que eles também possam, através do teu Santo Espírito, ser tocados por ela, Senhor. Tudo isso são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem de hoje está, então, como eu falei, em São Mateus capítulo 4, e fala sobre a tentação de Jesus no deserto, Se você tiver a sua Bíblia aí, possa poder abrir também junto comigo. Nós vamos ler alguns versos e depois vamos aqui explicar esses versículos que vamos ler. São Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também está escrito: Não ponhas à prova, ou não tentarás o Senhor, seu Deus. Versículo 8. O diabo então levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor somente adore, seu Deus, e preste culto somente a ele. Versículo 11 e último. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Essa é uma mensagem bastante direta, Jesus aqui, ao falar dessa tentação, Jesus havia acabado de ser batizado, Se você pegar o versículo anterior a esse, você vai ver que ali estava falando sobre o batismo de Jesus, Jesus, então, logo após ser batizado, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo, ao deserto a fim, a Bíblia diz que ele foi a fim de ser tentado, mas eu sempre digo que Jesus, ele foi ao deserto a fim de se preparar para a missão mais importante que ele veio fazer nessa terra, que é salvar você, salvar o ser humano, salvar a mim e a você. Então Jesus, com relação ao batismo, a gente sempre pergunta: por que será que Jesus foi batizado, Sendo que o batismo é para pessoas que são pecadoras, Será que Jesus havia pecado nele? Será que Jesus havia em Jesus algum tipo de pecado que fosse necessário ele ir ao batismo? Provavelmente não, Mas Jesus, ele sempre, tudo que ele fazia tinha um porquê e tinha um motivo, E o principal motivo de Jesus ter sido batizado foi porque ele queria nos deixar o exemplo, Para que todo aquele que crê nele também seja batizado e seja perdoado os vossos pecados, Então Jesus, ele foi, então, logo após ser batizado, ao deserto, e ali ele passaria 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Jesus havia sido batizado e logo então ele começaria o seu ministério. Mas antes dele começar o seu ministério, ou seja, de começar a sua missão, ele passou um tempo no deserto a fim de se preparar para esse grande momento, Então Jesus, ele foi ao deserto, logicamente que ali ele passaria pela tentação, mas ele também se preparou espiritualmente para poder levar a tua missão adiante, Então nós vemos que Jesus também ele faz uma alusão ao próprio povo de Israel que passou 40 anos no deserto se preparando para entrar na terra de Canaã, Jesus então, indo ao deserto, ele passou ali 10 dias, 20 dias, 30 dias, E no 44º dia, ele então sentiu fome, E Satanás, ele sempre sendo o acusador dos filhos de Deus, Satanás, ele sempre atuando de maneira que conhece cada um de nós, ele teve a sensibilidade de esperar o momento certo para poder tentar a Cristo, Veja bem que ele não tentou Jesus no início do jejum
e oração que Jesus fez ali no deserto. Pelo contrário, ele esperou o momento certo em que Jesus demonstrou algum tipo de fraqueza. Assim como eu e você pode demonstrar algum tipo de fraqueza, e é nessa fraqueza que Satanás ele atua na nossa vida, né? Você às vezes pode ter algum tipo você pode ser forte em algumas coisas, né? Então Satanás normalmente ele não vai te tentar naquilo que você é forte. Normalmente ele vai te tentar naquilo que você tem algum tipo de fraqueza, que ele vai tentar você nessa fraqueza, né? E não foi diferente com Jesus. Ele sabia que se viesse no início da tentação, Jesus seria forte o bastante para poder derrotá-lo, né? Porém, ele esperou o momento certo. E o momento foi naquele exato momento em que Jesus sentiu fome. Ele então apareceu e disse assim: olha, Senhor, se você és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então disse, né, a ele, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma mensagem muito importante, irmãos, porque veja que as coisas do mundo, ela existe um limite. Jesus colocou exatamente esse limite para as coisas do mundo. E quando ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, Jesus está dizendo assim, olha, nem só das coisas do mundo viverá o homem. Nós precisamos de muitas coisas nesse mundo. Nós precisamos comer, precisamos trabalhar, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos vestir, precisamos beber, mas existem muitas coisas nesse mundo que nós não precisamos, né? Ou seja, Jesus limitou as coisas desse mundo que nós precisamos, né? Nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das coisas do mundo viverá o homem. Mas preste atenção no que Jesus disse com relação à sua palavra. Ele disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, das coisas do mundo existe um limite para nós gostarmos, para nós fazermos. Mas sobre a palavra de Deus, ele disse assim que toda a palavra de Deus é importante para a nossa vida e ela é importante para qualquer coisa que nós formos fazer em nossa vida. Então, as coisas de Deus, todas as coisas de Deus são importantes. Mesmo quando Deus diz não é porque Deus quer nos amaldiçoar. Pelo contrário, quando Deus diz não é porque Ele quer nos abençoar, né? Então, as coisas de Deus, o que procede de Deus é bom. Então, por isso que Jesus disse, mas de toda a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Mas com relação às coisas do mundo, nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das coisas do mundo viverá o homem. Então é importante nós termos esse conceito, né, muito claro em nossa mente, né? Jesus também, ele passou, né, depois o Satanás ele é astuto, ele não desiste na primeira, né? Jesus ele foi vitorioso aqui, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele foi vitorioso sobre Satanás. Mas Satanás também ele é astuto, ele não desiste. Ele partiu para uma segunda tentação, né? Ele disse então, né, se tu és filho de Deus, então, né, lança-te aqui abaixo. Outra coisa que Satanás usou é a dúvida, né? Tentou colocar dúvida sobre quem Jesus era. Jesus tinha certeza que era o Filho de Deus, mas ele tentou colocar a dúvida, né? E então ele não desistiu e foi para uma terceira tentação. Só que a terceira tentação, Jesus ele foi mais enfático com Satanás, né? Na terceira tentação, se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode ler novamente, né? Está aqui no versículo 8 a 10, diz assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou ali todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, adore somente ao seu Deus e preste culto somente a Ele. Essa terceira tentação eu acho bastante interessante, porque Jesus, ele ao receber, né, ele já era dono do mundo, Jesus ele era o dono do mundo, né? Mas ainda assim, Satanás foi astuto de oferecer tudo aquilo que já era dele, né, que é o próprio mundo e as coisas que existem nesse mundo. Só que Jesus ele foi muito enfático e ele foi radical aqui com Satanás. Disse assim, retira-te Satanás. E esse retira-te, irmãos, é uma mensagem para nós hoje, né? Satanás, ao ver que não teria ali chance de tentar Jesus, né, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira, e Jesus, ao ser enfático com ele, Jesus disse assim, retira-te Satanás. Ou seja, quando Jesus foi enfático com ele se retirou e foi embora, porque Jesus estava, mesmo fraco fisicamente, ele tinha o espírito fortalecido pelo jejum, pela oração e principalmente pelo estudo da palavra. Que você também possa ter esse mesma vitória, se você também tirar tempo para orar, tirar tempo para estudar a palavra de Deus e principalmente também para fazer a sua vontade. Assim como Jesus fez lá no deserto, que Jesus também possa abençoar você
e te dar a vitória que você precisa, amém? Mais uma vez então, só queria realmente reforçar que a vitória de Jesus não estava nele mesmo, né? Por mais que ele fosse um ser humano, ele também era Deus, mas ele em todos os momentos confiou a sua vitória apenas em Deus. Que Ele também possa te abençoar nesta noite. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos a cada dia, Senhor, fazer a Tua vontade, estudar a Tua palavra, praticar a oração e fazer a Sua vontade sempre. Tudo isso são bênçãos que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí por esse momento que passamos juntos. Desejo que você tenha um bom estudo. É o que eu te peço realmente, em nome de Jesus. Amém.